Seja bem-vindo ao programa Teologando. Neste programa, nós vamos falar sobre o tema A Palavra entre a Beleza e a Imagem. E convidamos para conversar conosco o cineasta, diretor de teatro e de musicais e assessor do Departamento de Comunicação do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, Padre Hugo Ara. Padre Hugo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e por estar aqui neste programa. E convidamos também para conversar conosco, do ponto de vista da teologia, o diretor do Centro de Teologia e Ciências Humanas da Unicap, o professor Degislando Nóbrega. Professor, seja bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado, Luca. É um prazer estar aqui com você e com o Padre Hugo também. Nós vamos abordar essa temática, né, entre cinema e Bíblia, né, a Bíblia como inspiração para essa arte, o audiovisual, de uma maneira geral. E para nos ajudar, nós vamos conhecer um pouco da vida e da obra do Padre Hugo Ara através de uma matéria que nós fizemos e produzimos para este programa. Uma vida consagrada à missão evangelizadora e à produção audiovisual em um equilíbrio íntegro entre o sacerdócio e a sensibilidade artística. É o que define o cineasta, diretor de teatro e de musicais, Padre Hugo Ara. Desde pequeno, sua vida é uma peça de teatro, onde interpreta vários personagens sem perder a responsabilidade em dar tudo de si para cada um deles. Ele já foi secretário executivo da Comissão de Comunicação Social da Conferência Episcopal Boliviana, onde fundou a primeira produtora no país, foi diretor da OSIC, Organização Católica Internacional de Cinema na América Latina e na Bolívia, e assessor cultural da Universidade Católica de Pernambuco. Foi também curador de festivais de cinema em Berlim, Veneza, Mar del Plata, Bolívia e Brasil. Atualmente é diretor e fundador da Diaconia, Escola Superior de Comunicação Audiovisual da Universidade Católica da Bolívia. É assessor do Departamento de Comunicação do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, e ainda reitor da Catedral de São Lourenço, ambos na Bolívia. Além de dirigir diversos filmes, incluindo o primeiro longa-metragem boliviano digitalizado em 35mm para exibição em salas de cinema. Aqui no campus da Universidade Católica de Pernambuco, o Padre Hugo Ara realizou diversas ações culturais que contribuíram para uma aproximação entre o saber acadêmico e a arte. Entre elas, o Festival Miradas Doc, Mostra de Cinema e Religião, Semana Bíblia, Comunicação e Arte e o Festival da Primavera. Dono de uma voz vibrante que contagia a todos, consagrou-se por cantar peças desafiadoras. Em 2009, foi lançado na Universidade Católica de Pernambuco o seu segundo CD, intitulado Por Amor. O álbum reflete a sensibilidade de alguém bastante antenado tanto na cultura latina quanto na brasileira. Podemos definir esse repertório como um momento de releitura de uma vida marcada pela sensibilidade da fé e do ser humano. Essa foi uma pequena síntese dessa trajetória, dessa vida, que é para nós assim, um modelo de dedicação ao audiovisual. E, Padre Hugo, nessa matéria nós vimos que a sua vida ela é marcada por um equilíbrio entre o sacerdócio e a sensibilidade artística. Como que você concilia, né, sabe conciliar essas duas dimensões na sua vida? As pessoas sempre perguntam isso para mim. Como que o senhor é sacerdote? Como que o senhor é na igreja, tendo todos esses trabalhos que o senhor fez?
Mas eu acho que é um dom de Deus, porque de criança eu já brincava com o teatro, fazia cinema num foco, chama foco, né? Com água, colocava uma lanterna e aí passava uns slides dos filmes que eu pegava no cinema da cidade, né? Aqueles framers, chama, né? Então eu já fazia a composição dos meus filmes e projetava na parede. Mas no outro canto eu tinha também um altar. Eu lembro muito bem desse altar onde eu celebrava as missas de menino, 8, 10 anos, né? Então, acho que o talento que é isso, Deus que me deu sempre aquela possibilidade entre a arte e, na arte, encontrar a transcendência num serviço para Deus e para a igreja e para todos nós. E na sua obra a gente percebe muito essa sensibilidade ao humano, né? E não só a esse mistério do ser humano, mas também do divino, né? Presente aí também que se revela no humano. Então, como que o senhor, ao longo da sua vida, da sua trajetória, suas produções, tem colocado em imagem, né, esse drama da vida do ser humano? No início da minha carreira, era simplesmente a procura do belo, a procura da estética, né? Especialmente na dança, na música. Era um estudo procurando ser o melhor, a técnica da dança, mas era simplesmente isso, mostrar a beleza como beleza. Foi depois que já fui entrando na parte de teatro, quando eu percebi que nós temos que exprimir a vida do ser humano. Nós temos que projetar no cinema os conflitos do ser humano. Então foi uma caminhada que eu fiz na minha vida e depois já veio os estudos da filosofia, né, que me ajudaram, e da literatura, que me ajudaram a encontrar no ser humano, nos seus conflitos, na sua vida cotidiana, o belo. Né? O belo quando essa pessoa não se deixa na morte, não deixa nas frustrações da sua vida. Ele sai, luta pela vida mesma, luta pelos valores, luta pelos ideais, luta pelas utopias. Ele vai tecendo os seus sonhos e fazendo que as coisas boas aconteçam. Nós vemos também, Padre Hugo, assim, ao longo da história do cinema, né, como a Bíblia ela tem influenciado várias produções cinematográficas, né? Por exemplo, recentemente a gente já viu aí algumas produções que retratam a figura do Cristo, né? Como, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, que foi um filme que gerou uma certa polêmica. Temos também aí, mais recentemente, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Que também retratou de uma outra forma, com um outro horizonte, né? A história do Cristo, da Paixão de Cristo. Então, Dedes, como que você vê a liberdade do artista em tratar desses temas teológicos, desses temas bíblicos? O que eu vejo é da seguinte forma. Primeiro que a teologia é um ato reflexivo sobre a fé. Ou seja, primeiro nós temos a teologia é sempre um ato segundo, né, em termos de reflexão, porque é um ato segundo sobre uma experiência de fé, sobre, digamos, a resposta humana à iniciativa de Deus, da sua comunicação, que a gente chama da revelação, ou seja, daquilo que Deus nos revelou. Então, a teologia, não cabe à teologia o julgamento, quer dizer, o cerceamento ou a aprovação direta, quer dizer, da obra artística. Agora, da mesma maneira que a religiosidade é também uma expressão, é uma linguagem, a vida, a experiência religiosa e a prática religiosa é uma experiência, não é? Também a arte, né, ou a expressão artística é também uma linguagem, uma expressão. Então, nesse sentido, a teologia, quer dizer, tudo isso se torna matéria, vamos dizer assim, de reflexão da teologia sobre a recepção que é dada. Então, nessa medida, a teologia pode ser crítica também, quer dizer, crítica do tipo de recepção dado a esse conteúdo ou não, ou essa matéria pode, no caso o filme, a obra de arte, pode inspirar o próprio teólogo, não é, sobre aspectos da sua
reflexão e dar revelação que ele talvez ainda não tinha percebido. Então, pode instigar. Eu acho que é um caminho de mão dupla, vamos dizer assim. Tanto a teologia pode se enriquecer, né, dessa recepção que eu chamaria prática de uma linguagem, no caso aqui artística, como também a arte pode se enriquecer no diálogo com a teologia, que tem, digamos, que lida com os dados mais profissionalmente, digamos, da escritura, da tradição, né? Isso. A gente poderia dizer que até mesmo as expressões cinematográficas que partem dessa inspiração bíblica, elas trazem também, além da riqueza bíblica ali, mas traz também o subjetivo daquele diretor, a experiência que ele tem de Deus também. Com certeza. Assim é o próprio teólogo, né? Quer dizer, a teologia não é a linguagem absoluta sobre Deus. A absoluta é só Deus, né? Então, por isso que ele é, na linguagem tradicional da teologia, quer dizer, o objeto formal mesmo, o último da teologia. Toda teologia tem que parar em Deus, né? Tem que elevar, tem que ir ao próprio Deus. Então, nesse sentido, ela também é uma linguagem, como a recepção artística da tradição e da fé é também uma linguagem. Então, Padre Hugo, o senhor como assessor do CELAM, como o senhor tem visto essa relação entre a Bíblia e as produções artísticas, de maneira especial no campo audiovisual na América Latina? Nós temos estudado bastante este tema da imagem e a teologia. A imagem e a teologia, para mim, é aquela que evoca todos os mistérios da vida da fé. As imagens religiosas são aquelas mais explícitas, né? Tem muitos, Hollywood fez muitíssimo sobre esses temas. Mesmo Mel Gibson, você falou da Paixão de Cristo, que foi muito criticado porque não evoca nada, né? São imagens religiosas que produzem, sim, um sentimento de dor frente ao sofrimento e à agressividade e à violência dos outros sofridos pelo Cristo. Mas por que aquele filme o Evangelho segundo Mateus, né, de Pasolini, é até agora o melhor filme sobre a vida de Cristo? Porque as suas imagens, o tratamento narrativo, tudo é uma teologia. É uma teologia que leva ao espectador a ir descobrindo quem é esse homem, né? Então, eu acho que no CELAM temos discutido muito disso. Claro que tem também, né, diferenças na linguagem cinematográfica e a linguagem televisiva, né? São outras narrativas, outros gêneros. E então, claro, aí tem muito programa televisivo que fala também da fé, fala das experiências, das vivências, das testemunhas de todos os povos da América Latina, né? Mas filme tem que ser essa, como falava nosso amigo, lembra, doutor em cinema, Barros, lá de Belo Horizonte. Ele tem que ter essa evocação que produz assombro e a curiosidade por entrar nesse mistério de fé. A imagem, ela, então, pelo que o senhor está falando, ela ainda continua sendo mistério, né? Ela continua, de certa forma, não revelando a totalidade do mistério, mas deixando entrever algumas experiências de fé, vamos dizer assim. E é isso. Todo diretor de cinema, todo ator, todo artista, ele sempre tem que penetrar esse mistério. Seja a vida de um personagem, seja um conflito humano, seja simplesmente a beleza que nos oferece a criação, ele tem que entrar nessa profundeza para poder evocar depois, para poder transmitir na sua beleza, mais beleza ainda. Padre Hugo Deges, é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui no Teologando para expressar e para nos deixar esse gostinho de quero mais, né? Esse mistério que vai se revelando através das imagens aí das produções de cinema e de televisão ao longo da história. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Luca. Obrigado a você, Lucas, pelo convite.